Bom dia. Bom dia para você que está assistindo gravada, retornando às lives de devocional. E hoje a gente vai falar sobre vida simples com Deus. Nossa live de número 42. Vou colocar aqui. Live 42, devocional. Se você puder, encaminhe para alguém. Devocional. Vida simples, que nós vamos falar. Vida simples ou a simplicidade da vida. Vou deixar assim, vida simples. Espera um pouquinho, o Instagram chamar as pessoas. Hoje a gente tá... Hoje é dia 27 de dezembro. Pós-Natal. Como vocês foram de Natal? Era para ter feito a live ontem, mas estava com visita, então dei atenção. Visita não, né? Meu esposo estava aqui, nós estamos em transição de mudança, mas ele já foi, então ontem eu estava dando essa assistência, né? Bom dia, Edna, seja bem-vinda. Hoje nós vamos fazer essa live de devocional falando sobre vida simples, o que é ter uma vida simples, como ter uma vida simples no meio de tanta coisa que a gente vive hoje, né? E eu resolvi fazer esse tema em virtude do que a gente vê, né? Principalmente no Natal, as pessoas se preparando para o Natal, né? E muitas vezes esquecem do real objetivo que é o Natal. Eu fiz até uma pesquisa aqui no meu Instagram e realmente confirmei isso. A maioria não respondeu. E quando você não responde, é sinal de que você não sabe o que responder, né? Quando você sabe o que responder, você já vai direto ao ponto, né? Bom dia, Débora, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. R. Macles. Então, hoje nós vamos falar sobre vida simples, o que é viver na simplicidade, qual o objetivo disso, por que hoje eu entendo isso e gostaria de passar um pouquinho da história, né, que eu vivi. Hoje eu vivo uma vida muito simples, mas muito mais feliz. Então espero poder ajudar você a entender um pouco sobre isso. E para falar sobre isso, eu escolhi hoje ler em João 13, uma passagem breve que fala que Jesus era simples. E aqui tem um ato de Jesus, um ato físico de Jesus que ele faz, que mostra a simplicidade de Jesus. E se Jesus era simples, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Se Jesus era tão simples como ele foi, por que nós temos às vezes a querer ser o que não somos, né? Por que nós queremos fazer coisas demais, às vezes, para às vezes impressionar as pessoas? Para que isso, né? E eu já fui essa pessoa, por isso que eu tô aqui para falar sobre isso. Eu já fui uma pessoa que eu quis fazer muito na minha vida, fazer acontecer para agradar os outros, e esqueci do simples, do básico. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. E o que eu vejo muito ainda, vejo isso todos os dias, né? Mas no Natal isso sobressai muito, né? A gente vê aquela loucura das pessoas, né, para fazer ceia, comprar presente, aquela loucura, parece que o mundo vai acabar, né, até o Natal chegar. E é uma loucura, e é roupa, e é isso e aquilo, né? Chega o dia da ceia e aquela confusão. E na hora da ceia ninguém lembra nem de orar na hora do momento
da ceia. E isso é muito triste, né? Quem aqui passou a ceia em algum lugar e nem oração fizeram? Quem aqui? Fala aí pra mim. Nem leram uma passagem da Bíblia, nem falaram de Jesus, não falaram onde tem crianças, não explicaram o porquê desse momento. Eu já vivi isso por muitos anos. Eu ia passar ceia às vezes em lugares que não se falava no nome de Jesus, não se falava, nem se orava, nem se agradecia. Que triste isso, é muito triste. E a simplicidade que eu venho falar hoje é sobre isso. Porque as pessoas são preocupadas em ter, em fazer e esquecem do simples, do porquê das coisas. Isso é muito triste, né? Então hoje eu vou ler um pedacinho de João 13, do capítulo 1 ao capítulo... do versículo 1 ao versículo 5, bem rapidinho, só para mostrar a simplicidade de Jesus para você entender o que nós vamos falar. Então diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, um pouco antes da morte de Jesus, esse episódio aconteceu, tá? Então a gente estava no Natal. Natal é o nascimento de Jesus, e aqui eu tô falando véspera da morte de Jesus. Então, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, ele já sabia que ele ia morrer, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com toalha que estava em sua cintura. Olha que atitude de Jesus, mais simples que essa, de lavar os pés dos seus discípulos. Então Jesus era tão simples, tão simples. E nessa simplicidade de Jesus é que nós devemos nos inspirar, né? Porque eu tiro como exemplo na noite de Natal, né? Que muitas pessoas fazem muita comida, muita coisa e esquece do simples. Esquece do simples, que é o amor com o próximo, que é estar ali, sabe, vivendo, presenciando, abraçando, dizendo que ama, confraternizando com o simples, às vezes gasta tanto dinheiro, às vezes gasta que não tem, para querer fazer acontecer, e às vezes esquece de dar um abraço num filho, um abraço numa filha, olhar no olho e falar quanto que você ama aquela pessoa, sabe? É o simples. O simples. Jesus, com essa atitude de lavar os pés dos discípulos, o que ele quis dizer com isso? O quanto de amor ele tinha por eles, o quanto ele amava os seus irmãos. E isso que importa. O que fazemos pelas pessoas, o amor que dedicamos a elas. Só isso que importa. Não é presente caríssimo, porque às vezes tem pais, né, que enchem seus filhos de presente, né? E não dá um abraço, não olha no olho e fala: filha, eu te amo, eu sempre vou te amar. Sabe, não existe isso, não existe mais esse amor, essas atitudes simples. Às vezes os filhos não querem presentes, eles querem amor. E vice-versa, né? Com os pais também. Às vezes os pais precisam tanto do amor de um filho e não existe isso. Existem as trocas de presentes. Ai, tá, eu comprei isso pra você, aquilo pra você, mas não existe o abraço, o beijo, o carinho, sabe, aquele amor verdadeiro. Isso está se perdendo.
O simples é isso. É você não ficar se preocupando em fazer acontecer, gastar dinheiro e preocupada com milhões de coisas, com a melhor comida, com a melhor roupa, com o melhor tudo, e não fazer o simples. Na minha casa, eu sempre fiz Natal, assim, sabe? Sempre reunimos a nossa família, né? E sempre a gente, claro, a gente sempre, né, a ceia de Natal, a gente capricha, faz uma coisa diferente, né? Mas a gente vem a cada ano, fazendo mais simples, mais simples, mais simples. Eu já tenho 4 anos que eu não compro roupa de Natal mais. Eu uso a do ano retrasado, depois eu uso, sabe? Assim, eu não fico gastando dinheiro com roupa nova, porque não importa tá com uma roupa, sabe, tem que ser nova. Por que tem que ser nova? Quem disse que tem que ser nova? Por que eu não posso repetir a do ano passado? Quem disse que eu não posso? Ai, mas o que as pessoas vão falar? O que tem? Sabe, a gente tem que parar com isso de achar o que os outros vão pensar. O importante é o que tá aqui no seu coração. Sabe, é o momento, é a celebração realmente do que é aquele dia, do que representa aquele dia. É estarmos em comunhão, é celebrarmos algo que foi tão maravilhoso para nós, que foi o nascimento de Jesus. E as pessoas esquecem disso. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, não sei se você participou, você viu, sobre na noite de Natal. Quem agradeceu, quem orou, leu um pedaço da Bíblia, quem não lembrou. Nem de agradecer, nem de ler, nem de orar. E pasmem. A resposta maior que foi que não lembrou. Não lembramos. Triste, né, gente? Por que somos assim? Porque não temos ainda aquele amor por Ele. Falta mais amor aqui dentro por Ele. E aí tem pessoas que viram pra mim e falam assim, ai, Deus não me ama. Deus não me ama, porque tanta coisa que acontece na minha vida, tanto desgraça, tanto minha vida, Deus não me ama. Aí eu te pergunto, e você ama a Deus verdadeiramente? Como você quer ser amada por Deus se você não ama Ele verdadeiramente, se você não busca Deus todos os dias, todos os momentos da sua vida? Não existe essa relação. Não é uma via de mão única, é dupla. Para você se sentir amada, você precisa amá-lo. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Sobre amar a Deus acima das coisas materiais, das pessoas, é a Deus. Depois o próximo, é o segundo mandamento. Então esse amor que nós precisamos crescer aqui dentro de nós, ele precisa ser praticado. Todos os dias. É onde eu falo das disciplinas espirituais. Sem disciplina espiritual, sem você estar conectada ali todos os dias com Deus, é difícil você regar esse amor, né? Mas Deus nunca deixa de te amar por isso. Mas a gente precisa estar ligado com Ele através do amor que cresce todos os dias aqui dentro, quando a gente rega esse amor. A gente busca esse amor, a gente busca conhecer a Deus. Eu até falei ontem com uma paciente minha, como você vai amar uma pessoa se você não conhece verdadeiramente ela? Não existe isso. Você se apaixona às vezes por alguém, né? Você se apaixonou por seu namorado, seu marido, né? Sua esposa. Mas você realmente começou a amá-la de verdade quando você começou a conhecer ela de verdade. Você começou a conviver com ela, conhecer os gostos, né? Admirar ela, a pessoa. Você vai convivendo e o amor vai crescendo. Assim é com Deus. Nós precisamos conviver, nós precisamos conhecer. Como que nós conhecemos a Deus? Aqui, ó, na palavra. Só através da palavra para conhecermos a Deus. Não tem outro jeito. Porque a gente pode ouvir falar, mas quando você lê a palavra, você aprende de Deus, você conhece realmente Deus. E às vezes você lendo a palavra, você se depara com coisas tão maravilhosas, que fala, gente, como que eu não sabia disso? Mas você só vai saber quando você lê a palavra. E tem pessoas que passam uma vida e nunca leram a Bíblia. Como você vai ter um relacionamento com Deus se você não lê, se você não estuda, não vê a história? Não existe. Se você não ora, se você não faz oração todos os dias, se você não busca estar na presença de Deus,
Não existe relacionamento assim, gente. É como você andar com uma perna quebrada. Você não vai conseguir andar direito. Vai faltar alguma coisa, vai estar mancando. Você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa estar na presença, buscar a presença. Assim você vai conseguir fazer com que esse amor cresça e você vai ter comunhão com Deus. Não tem outra maneira. E o simples é isso, é fazer o simples. É só, agora, pessoas só buscam a Deus na hora que precisa dele, né? Porque no dia a dia esquece. E o Natal é um sinalizador muito grande para você olhar para dentro de você e perceber como que está a sua comunhão com Deus. Como que está isso? Porque esse consumismo do Natal que a indústria criou, né, para vender, cega as pessoas, esquecem do verdadeiro motivo. E as crianças que estão vindo aí, elas precisam ser ensinadas disso. Será que na sua casa você tem criança, foi falado do verdadeiro motivo do Natal para elas desde pequenininhas ser ensinadas o porquê que estão comemorando? Ou só ficam pensando no presente, no Papai Noel? O simples, a gente precisa viver o simples, né? Tem famílias assim que fazem grandes festas, grandes celebrações, né? E amigo secreto, é legal tudo isso, é bacana, mas desde que não seja esquecido o verdadeiro motivo, desde que não seja esquecido quem nasceu nesse dia para nos salvar, nos resgatar de todo o pecado. E foi o motivo, né, que nós estamos ali celebrando. Porque se nós não lembrarmos o motivo, para que celebrar Natal, né? E a simplicidade de Jesus aqui lavando os pés desses discípulos nos mostra que nós precisamos ser simples. A simplicidade que eu vejo hoje é o doar-se às pessoas, né? Então a gente gasta às vezes milhões, né, em festa, em um monte de coisa, e você não é capaz de cumprimentar o seu porteiro, dar um abraço, agradecer. Você não, agora é final de ano, né, o lixeiro, por exemplo, né, todo final de ano a gente dá alguma coisa para as pessoas mais carentes, ajudar uma pessoa carente. Isso não é só no final do ano, né, todos os dias, é o simples. Às vezes você nunca agradeceu um lixeiro que passa a sua casa todos os dias, nunca deu nada, às vezes um pedaço de pão, não sei, um bolo que você faz, sabe? Deixa um dia sem passar a pegar lixo na sua casa e você vai sentir falta. Sabe essas coisas simples? Andar na rua, ver uma pessoa, ajudar, sabe? Coisas simples, como Jesus fez, lavou os pés do seu discípulo, coisas simples. A gente precisa olhar para o simples, a gente quer fazer acontecer às vezes e esquece do simples. É isso que eu tô falando, do simples. E muitas pessoas só vão buscar Deus quando realmente precisam, né? Ou se não, estão passando por tantas dificuldades, tantas tribulações e acha que, e fica revoltada com Deus, porque não aceita, né? Não aceita porque está passando por muitas coisas e aí fica culpando às vezes Deus, né? Porque só acontece isso comigo, eu não aguento mais. Só que eu quero te falar uma coisa muito importante. É nas tribulações, é nos desertos que passamos, aonde Deus opera. Então, a partir de hoje, se você está passando por momentos difíceis de tribulação, dê glória a Deus. Porque é nessa hora que você está sendo moldada, você está sendo curada, que você está sendo reestruturada por uma vida com Deus. Jesus foi marcado por isso. Jesus não morreu, não nasceu no Natal, que a gente comemora, e não morreu, ele não foi crucificado, ele não sofreu tudo e todas as tribulações piores possíveis por você e por mim. Ele sofreu, como nós às vezes estamos sofrendo por algumas coisas e a gente não aceita, mas ele teve uma ressurreição. Então ele está hoje com o Pai. Então ele passou por o que ele tinha que passar, ele sofreu o que ele tinha que sofrer, mas hoje ele vive. E assim nós somos também. Acabou a luz aqui.
Acabou a luz. Acho que travou, né, gente? Vocês estão me vendo? Dá um oi aí se vocês estão me vendo. Que aqui deu uma queda de energia. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Que deu uma queda de energia aqui. Eu acho que a internet caiu. Dá um oi aqui pra mim, gente. Eu acho que a internet caiu. Deixa eu ver aqui. Tá ouvindo? Ai, que bom. É porque aqui caiu e eu achei que tinha caído tudo. Então tá tudo bem, né? Então vamos continuar. É que deu uma queda, é que tava no Wi-Fi, então tá bom. Que bom. Então vamos voltar aqui, né? Eu estava falando sobre nós. Ai, que um monte de eu fiz oração pra minha família. Ai, que bom. Tava vendo aqui agora que tô vendo os comentários aqui. Então, voltando aqui, então. A gente precisa passar por sofrimentos, tá? A gente precisa passar por sofrimentos. Até anotei aqui umas coisas para falar para vocês, porque Jesus, ele aprendeu pelo sofrimento. Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, né? Ele foi obediente a Deus até o final, até a morte de cruz. Como? Com o sofrimento. Então nós também, se a gente quer às vezes retirar o sofrimento da nossa vida, né? Que é o combustível. O sofrimento, infelizmente, né? É ruim, sofrer é ruim, ninguém quer sofrer, mas esse é um combustível que nos treina para nós ter uma vida de comunhão glorificada e santificada. Então, eu sempre falo para os pacientes que estão passando tribulações, eu falo, dê glória a Deus, porque é nesses momentos que você está sendo reformada, que você está sendo reconstruída numa pessoa melhor, uma pessoa mais santificada, mais em comunhão com Deus. É nessa hora que a gente consegue estar mais junto de Deus. Não é assim com você? Quando você passa por momentos difíceis, que mais você busca Deus, que você mais é lapidada, que você está sendo ali. Então Deus, se você está passando por dificuldades, é porque Deus está ali reestruturando você. Você precisa ser melhorado em alguns pontos na sua vida. Deus às vezes nos quebra em pedaços pequenos, mas é porque Ele ama você. E aí você está sendo reestruturada, restaurada de novo. Então dê glória a Deus por isso. Não reclame. Não fale, ai, Deus não me ama. Deus te ama tanto que Ele permite certas coisas acontecer na sua vida para você voltar e falar, opa, aqui eu estou errando, eu preciso restaurar isso na minha vida. As pessoas que não têm, às vezes passam pela vida, naquela vida louca, acontecendo e nada acontece para ela e ela nem lembra de Deus. Misericórdia dessas pessoas, porque elas talvez nunca não vão ver a Deus, não tiveram experiências, cicatrizes, né? Não sofreram. Então nós não temos que parar de sofrer, não, tá? A gente tem que aprender a sofrer, tá? Não é que a gente é ruim sofrer, é ruim, mas a gente não vai parar de sofrer, a gente só precisa aprender a sofrer. Como é aprender a sofrer? Lidar com as dificuldades, com as provações, com os desertos, com Deus. Quando a gente aprende que tudo é possível com Deus, a gente passa por toda e qualquer provação. E aonde que entra o simples aqui? Porque a gente não tem que se preocupar em fazer e acontecer. A gente precisa só olhar para Deus e falar, Deus, eis-me aqui. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser mais parecida com Jesus? Aí Ele vai falar, filha, filho, seja simples como Jesus foi. Ajude as pessoas próximas a você. Às vezes você quer fazer tanta coisa para todo mundo e as pessoas do seu redor, você não dá valor. Para um filho, para uma mãe, para um pai, para um parente que está precisando de ajuda. Eu vejo pessoas, às vezes, isso é verídico, tá, gente? Eu vejo isso é verídico, eu vou falar agora. Pessoas que têm muitas condições financeiras, muitas, fazem de tudo, assim, fazem e acontecem para as pessoas de fora, para as pessoas, né, talvez até para aparecer, né?
E pessoas dentro da família passando fome. Passando fome. Como que você explica isso? Falta do amor de Deus. Então ajuda as pessoas lá fora, ajuda um monte de gente e pessoas da família passando necessidade ou sendo rejeitadas. Que amor é esse? Então a simplicidade é isso, você se voltar para as coisas que estão ao seu redor, para as pequenas coisas, sabe? Às vezes você quer, com os filhos mesmo, a gente quer dar o melhor presente, a melhor coisa, e às vezes você não sai para passear, você não sai para ver formiga, você não leva seu filho para subir numa árvore, sabe? Coisas simples. Coisas simples. Você só quer dar coisas, encher eles de presentes, para eles até não incomodar, né? Às vezes, muitas vezes, né? Dar um celular, dar um negócio pra... Outra coisa simples que eu falo muito na hora de sentar para se alimentar, fazer uma breve oração, agradecer toda vez que você vai se alimentar, abaixa a sua cabeça, ore, Senhor, obrigado por esse alimento, quantas pessoas não têm isso que eu vou comer agora? Coisas simples, esses pequenos detalhes que fazem a nossa diferença e que nos levam mais perto de Deus. Deus não quer que você faça e aconteça, Deus quer que você seja simples. Não faça tanto, não pegue tanta coisa para você fazer, depois você não dá conta. Sabe, menos, às vezes quer encher de fazer. Eu já fui assim, sabe? Quer trabalhar e quer fazer isso, quer fazer aquilo, e participa disso e participa daquilo. E aí o que acontece? Você não tem tempo nem para orar. O simples. Não tem tempo de ajoelhar no seu quarto e orar, falar com Deus, colocar todas essas coisas, tudo que você tem, agradecer. É o simples. Porque você está tão cheio de coisas que você não tem tempo. Você está tão preocupado com os outros, em ajudar os outros, fazer coisas para os outros, pra, muitas vezes, né, para ser recompensado, e não é, a gente não é. A gente faz, e às vezes as pessoas não. Mas você não tem que fazer para as pessoas, você tem que fazer para você e para Deus. Tudo que você fizer não é para pensar num reconhecimento, porque as pessoas não reconhecem, mas Deus reconhece. Agora, desde que você faça com amor, né? A vida nem sempre é fácil, as dificuldades existem, pode até ter na maioria o tempo de vida de sofrimento. Porém, a simplicidade talvez possa ser a chave que passamos esse momento. Exatamente isso. Recuperação em foco. Exatamente isso. Ser simples. Quanto mais, hoje eu venho de uma história de vida de muita, sabe, de muita coisa, assim, que eu fazia, acontecia, um monte de, sabe, eu trabalhava em 2 lugares, eu sempre estava procurando me encher meu tempo. O que eu arranjei com isso? Uma ansiedade tamanha e uma síndrome do pânico. Isso que eu ganhei. Com muita coisa para fazer, com muitas coisas, e com filho, e com um monte de coisa. E o dia que eu descobri que eu tinha que parar, que Deus não quer tudo isso, Ele não quer esse excesso, né? Meu cachorro aqui acordou, bom dia. Então, a gente precisa dar leveza na nossa vida e ter tempo para Deus, ter tempo para as coisas de Deus e ser o mais simples possível. Deus não quer que você se entupa de coisa, de trabalho, de gente ao seu redor, querendo você ter que fazer acontecer e você não fizer fazer o simples, tá? Então, voltando a falar sobre o sofrimento, nós temos que nós temos que parar de sofrer, e não temos que parar de sofrer, nós temos que aprender a sofrer, tá? E o cristão, eu escrevi aqui, ó, o cristão autêntico é aquele que vive uma vida de superação. Esse é o cristão autêntico, aquele cristão que, né, tá sempre superando. Nenhum homem conhece a glória de Deus sem antes passar por sofrimentos, quedas e decepções. Anota isso. Nenhum homem conhece a glória de Deus sem antes passar por sofrimento, quedas e decepções. E quem que te refaz quando nós caímos, quando nós estamos lá no chão, quando nós estamos passando? É Deus. Ele nos refaz. Por isso que nós temos que buscar sempre
estar em conexão com o nosso Deus, buscar conhecer Ele. Sem essa consciência da presença dele todo momento, em todo lugar, em toda hora, é impossível você ter uma vida plena, você se sentir preenchido, você sentir paz. É impossível, não tem como. Nós precisamos ter essa consciência presente todo momento. Como? Buscando a Deus. Então agora nós vamos começar o ano 2023 e você já está fazendo suas metas aí, não tá? Tenho certeza que você já está planejando alguma coisa. Você já planejou ler a Bíblia o ano que vem? Começar a ler a Bíblia? Você tem um ano inteirinho aí pela frente para você ler a Bíblia. A se conectar mais, a estar mais presente com Ele, lendo a palavra, entendendo, sabendo. Então, até eu recebo muito essa pergunta aqui. Como que eu faço? Porque eu quero começar a ler a Bíblia. Como que eu faço? Eu não sei por onde começar. Então, a minha dica aqui é para você. Comece lendo o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vai lendo o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento fala de Jesus. Então, o amor de Jesus, eu acho mais fácil. Mas se você quiser começar por Gênesis, também é linda. A história é linda, eu adoro Gênesis. Então, comece por onde você achar melhor. Mas, se você quiser uma dica, comece pelo Novo Testamento. Quando terminar o Novo, você vai para o Velho Testamento, tá? Superação é sim por experiência própria no começo de uma intimidade com Deus. Exatamente. Bom dia, Rosa. Bom dia. Eu tenho uma história muito... Um dia eu vou contar meu testemunho. Eu tenho uma história muito grande de superação na minha vida. E eu nunca... que eu lembre, assim, que eu passei momentos que eu não tive desafios na minha vida, que eu não tive dores. A minha vida toda é marcada por histórias, mas sempre com superação. E é uma superação dia a dia, dia a dia. E quando bate aquele dia, assim, que você acha que não vai dar conta, você tem que ajoelhar e orar. Só isso. Simples assim. Meu Deus, quando acontece algo assim... Sabe, uma tragédia, assim, que acontece. Às vezes a gente, depara com coisas, assim, muito tristes que acontecem pra nós. O que nós temos que fazer? Desesperar? A gente tem que ajoelhar e orar. Simples assim, que Deus acalma. Toda oração, ela é ouvida e ela é respondida. Quando você faz isso, muito simples, qualquer lugar, ajoelha e ora, você consegue voltar, sabe, ao normal. Simples assim, coisas simples. Eu falo, não adianta querer fazer acontecer. É o simples que faz a diferença. Então você tem que procurar um lugar que você possa estar em conexão com Deus para ser simples com Ele e falar com Deus. As pessoas às vezes não falam com Deus. Não sabe o que? Eu não sei orar. Gente, orar é conversar com Deus, falar de tudo que você está sentindo. Não é, ai meu Deus, maravilhoso. Começa a querer falar difícil. Não, seja simples com Deus. Fale, Senhor, eu sou pecador, eu pequei nisso, eu sou miserável, eu sou isso. Fale a verdade. Abra seu coração. Confesse os seus pecados. A gente precisa confessar os pecados todos os dias. Deus já sabe todos os seus pecados, mas você precisa falar seus pecados. Porque Ele quer ouvir da sua boca. E Ele quer ouvir que você peça perdão pelos seus pecados. E precisa ser confessados os pecados diariamente. A gente precisa fazer o simples. As pessoas não fazem isso. E aí é difícil ter essa conexão com Deus, né? Fica difícil essa relação. Porque não tem intimidade. Porque às vezes as pessoas acham que um Deus, tá lá, você tá aqui. Não, Deus tá do seu lado o tempo inteiro. Mas você precisa ter essa relação íntima com Ele. E para finalizarmos aqui hoje, eu queria deixar eu queria ler para vocês em Romanos 5,3. Olha só o que fala aqui em Romanos 5,3 sobre a tribulação. Muito forte aqui, ó. Justificados, pois mediante a fé... Não, 5,3, peraí. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quando eu falei de glória a Deus, se você está passando por tribulação, tá aqui, ó. Tudo tá na Bíblia, gente, tudo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. O que a tribulação produz?
perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Então tá aqui. Tá aqui. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, tá vendo? A tribulação produz perseverança. E a perseverança, esperança. Então, dê glória a Deus se você está passando por tribulações. Tem pessoas que passam por mais, tem pessoas que passam por menos. Isso são os mistérios de Deus. Mas se você está passando, dê glória a Deus, tá? Então, se você às vezes quer fazer um curso, quer aprender algo, vá, faça o que você achar melhor, assim, para você aprender. Só que tudo isso que a gente aprende aqui na Terra, a gente vai, quando a gente for pro céu, a gente vai levar isso, a gente vai levar o nosso conhecimento que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente aprendeu a fazer? Não. Sabe o que você vai levar pro céu? As suas cicatrizes. Essa você vai levar para você, as suas marcas. Você não vai levar diploma, você não vai levar nada. Você só vai chegar lá com suas marcas. Forte, né, gente? Forte. E o que mais que você vai levar? As marcas e que você venceu todas elas, dia após dia. Isso que você vai levar. Como que você vai vencer? Sendo simples. O mais simples possível. Dando valor aos pequenos momentos, às pequenas coisas, não se atendo com esse mundo consumista aí fora, querendo ser mais que o outro, mostrar mais que você é o outro, sabe? É isso, é simples assim. E aí Deus vai te restaurando, Deus vai te moldando, você tá na mão do olheiro. Era essa a mensagem de hoje para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A vida nem sempre é fácil, as dificuldades existem, pode até ter a maioria. Aqui você já li isso aqui. Oi, Betânia, seja bem-vinda. Quem aqui já percebeu isso? Quem aqui já vive uma vida mais simples do que foi um dia? Conta aqui pra mim, se você se identificou com a vida simples, né? Eu tive uma época da minha vida, eu tinha tanto sapato, gente, tanto sapato no meu. Porque vida simples, viver simples não é também. Não tô falando só de roupa, você pode se vestir bem, mas sabe, aquela simplicidade de você ser uma pessoa humilde, assim, não é se vestir mal, não é isso, sabe? Roupa rasgada, essas coisas, não é isso que eu tô falando. Mas sem aquele exagero, sabe? De ter e não ser. Não adianta você ter mil coisas e você não ser uma pessoa humilde, uma pessoa que tem um amor dentro de você. Não adianta. Quantas pessoas que você conhece que se acham, né? Que estão sempre, né? Na boca do olho do furacão, mas não tem nada dentro delas, são ocas por dentro. Porque não vive o simples, né? Eu já fui uma pessoa que eu tinha uma guarda-roupa cheia de sapato, eu não podia ver sapato, bolsa que eu tava comprando, e tinha coisas que eu nem usava, gente. E de uns anos pra cá, tem mais de acho que uns 4, 5 anos pra cá, acho que se eu tenho meio par de sapato, tá ótimo, tá tudo bem, sabe? Eu não tenho que ter, eu não preciso mais disso, eu não acho mais, sabe? Eu não me dá mais aquela coisa de ficar comprando. Pra mim, sabe, eu não vivo mais isso. Pra mim é outras coisas agora. Então você vai conseguindo se desapegando do consumismo, sabe? Se desapegando de tanta coisa. É esse ser simples também. Porque o que mais importa é você ter tempo, se dedicar a aprender cada vez mais sobre Deus. E assim, isso eu prezo muito o meu tempo. O tempinho que eu tenho, eu tô aqui lendo a Bíblia. O tempinho que eu tenho, eu tô orando. O tempinho que eu tenho, eu tô buscando a Deus. E cada vez eu vou se sentindo mais preenchida, mais cheia, mais vontade de transbordar, e mais vontade de falar de Deus na minha simplicidade aqui, gente. Sabe, eu sei que tem muita gente que fala, o que ela quer fazer live? Eu já vi críticas de muitas pessoas, sabe? Mas tudo bem, eu venho aqui com a minha simplicidade, com a minha gagueira, porque eu gaguejo às vezes, né? Mas tá tudo bem,
sabe? O importante é que eu tô falando de Deus, do amor de Deus, e não é eu que falo, né? É o Espírito Santo que fala através de mim. Eu estou fazendo alguma coisa da minha forma simples. E você faça também da sua forma simples. Fale do amor de Jesus para as pessoas. Seja mais simples. Porque às vezes a gente fala, eu não vou falar porque, né? Eu não sei falar, eu não sei como me expressar. Seja simples. É essa a questão. Não fica esperando o momento certo, a hora certa, porque você tem vergonha. Gente, seja simples. Eu vou contar uma coisa. Esse dia, na academia que eu frequento, do lado tem um prostíbulo, sabe? Assim, a porta aberta mesmo, sabe? As meninas ali ficam, as prostitutas ficam ali. É bem do lado, assim, da academia, bem do lado. Então, eu paro o carro mais pra frente, então eu sempre passo na frente desse prostíbulo, sabe? Que é tipo uma boatinha, assim. E ela tem uma varanda, elas ficam ali. Toda já arrumada, né? Pleno dia, né? Eu vou na academia mais 4, 5, às vezes 6 horas da tarde. E elas estão ali, sentadas. Por várias vezes, eu passei, na hora da saída, né, da academia, eu parei e falei de amor de Jesus para elas. De uma forma simples. Um dia eu olhei para uma e falei assim, você conhece Jesus? Assim, simples assim. Ela olhou pra mim, já ouvi falar. Eu falei, sabia que ele te ama? Ela encheu os olhos de lágrima. E eu só falei isso, fui embora. Sabe, simples, coisa simples, que tem que partir da gente, né? E eu tenho certeza que essa menina ficou pensando, sabe? Talvez Deus vai me dar outras oportunidades. Aí teve outra vez também que eu fiz a mesma coisa com outra. Que a maioria daquelas meninas ali, eu tenho certeza que a maioria estão muito mutiladas no emocional. Muitas se prostituem porque foram abusadas, né? Viveram num lar. Não justifica? Não, mas é uma história de vida. Por que elas estão ali vendendo o corpo? Né? Então existe uma história. Talvez nunca foram amadas, né? A sociedade rejeita pessoas assim. A gente precisa amar essas pessoas, porque as pessoas são pecadoras. Então não é amar só, porque é fácil amar as pessoas boas, né? Difícil amar as pessoas que estão lá, jogadas na lata do lixo. O meu esposo, ele trabalha com adicção, ele trabalha numa clínica de reabilitação de dependência química. E aparece, assim, chega cada pessoa lá destruída lá naquele lugar, que a sociedade repugna, sabe? Não quer, a família não quer, joga lá. E tem que amar essas pessoas. Elas têm uma vida, elas têm uma história. Isso é ser simples. Isso é ser simples. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. As pessoas querem ter e não ser, mas a vida é a vida está ajustada, as famílias, as coisas que estão acontecendo no mundo, é o Criador chamando criaturas a ser simples, exatamente. Você está trazendo a palavra de Deus e nós estamos carentes disso. A palavra de Deus nos fortalece e nos alimenta. Glória a Deus, Betânia. Glória a Deus. Na simplicidade, né? Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Eu tenho muitas pessoas que vêm me procurar, que começaram a voltar a ler a Bíblia, começaram a orar. Essa semana mesmo eu tinha postado um story de uma Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó, quem não viu que eu comprei, ó. Essa aqui eu me dei de presente de Natal. É uma Bíblia da Mulheres Ensinando Mulheres. Eu amei essa Bíblia, tem letras grandes, é da pastora Séries, então eu fiz essa indicação, já tem seguidor aqui comprando a Bíblia que nunca leu, eu dou glória a Deus por isso. E ela tem aqui atrás, ó gente, essa Bíblia, eu indico comprar, eu paguei R$100 e poucos, 120 eu acho. Aqui tem a leitura cronológica da Bíblia, aí aqui ó, tem um guia também para você como encontrar ajuda na Bíblia por temas. Aí você vai lá, eu quero ler sobre decisões difíceis. Tem todos os versículos sobre decisões difíceis. Eu quero ler sobre perdão. Todos os versículos que você vai achar falando de perdão. Eu achei muito legal. Aí depois, leitura para dias especiais. Então aqui, de Natal, todos os versículos que falam de Natal, aniversário. Então eu achei muito didática. Então eu recomendo, se você quiser investir esse ano, começar a ler a Bíblia, que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, compre uma Bíblia que você goste, né? Que você comece por aí, tá?
Eu tenho várias, eu tenho umas 5 Bíblias aqui, porque tem várias versões, eu gosto de ler em várias versões, tá? Que maravilhoso, doutora Amém. Obrigada, Olga. A Olga está sempre por aqui, dando feedback. Que Deus te abençoe, Olga. Eu tenho tantas seguidoras maravilhosas. Vocês sempre estão nas minhas orações, tá? No meu cantinho de guerra tem uma caixinha, eu coloco o nome de todas as pessoas lá, tá? Então vocês estão tendo uma cobertura espiritual aí, tá? É isso que precisamos, de lives simples que mostram a realidade. Eu vi o domingo na Igreja Batista, aqui perto do Verdão, coisa que nunca fui, gostei muito. Ai, Betânia, eu amo essa igreja, pastor Elias, né? Pastor Elias, ai, ele é maravilhoso, maravilhoso, eu amo essa igreja. Eu já passei uma virada de ano nessa igreja, é maravilhoso, maravilhoso, que bom, que bênção. Que o amor de Jesus fique com vocês, que vocês comecem a viver o simples. Sabe uma coisa simples que eu vou dar uma dica agora? Se você tiver na sua casa um gramado, tira o sapato, ande no gramado, sabe? Sinta a energia da terra, da grama. É uma coisa simples de se fazer. Contemple esse momento, faça uma oração andando, sabe? Coisa simples, sinta a presença do Senhor. Se você tiver um jardim, contemple a natureza, sabe? Nesses momentos, é a contemplação que a gente fala, é uma coisa simples que a gente pode fazer para nós nos fortalecermos espiritualmente, tá? Hoje, dê um abraço na sua mãe, no seu pai, nos seus filhos, olhe no olho e fala quanto você ama, coisa simples, sabe? Na hora de almoçar ou de jantar, faça uma breve oração, fale do amor, agradeça o seu pão, sabe? Essas coisas simples assim. Se você estiver andando em algum lugar, você vê uma pessoa, cumprimente, sorria para ela, fala para ela que Jesus ama ela, coisa simples, sabe? Essas coisas que a gente tem que colocar no nosso dia a dia e não achar mil confusão e mil coisas que acabam que você se enrola e não faz, né? Então é isso, é simples, tá? E procurar ser menos vaidoso, vaidosa, no sentido de querer sempre, sabe? A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que fazer atividade física, a gente tem que andar bem arrumado, claro, né? Cuidar da imagem, mas sem exageros. Eu vou fazer uma live sobre isso qualquer hora, né? Sobre o excesso de vaidade, que eu também já fui assim, e eu só me dei mal. Eu tenho muita história para contar nessa parte. Então, sem ter exageros em tudo, né? Ser uma pessoa simples, mas uma pessoa verdadeira, uma pessoa que tem um amor no coração, uma pessoa que sente e transborda esse amor. As pessoas às vezes falam para mim, eu busco a Deus, eu oro, eu faço, mas eu não sinto esse preencher, eu não sinto assim, eu me sinto vazia. Sabe o que acontece? É que às vezes você não está transbordando esse amor. Você só vai se sentir completa o dia que você começar a transbordar. Você está enchendo, né, do amor de Deus, enchendo da palavra, você está buscando. Mas tem um momento que você precisa transbordar, você precisa falar. Aí você vai se sentir realmente completa. Eu falo por experiência por mim. Quando você consegue transformar a vida do outro de alguma maneira, esse sentimento de vazio acabou na sua vida. Pega essa é muito forte. Comece a fazer algo pelo seu próximo. Comece a ajudar as pessoas, tantas pessoas. Gente, o que eu recebo de pedido de socorro, vocês não têm ideia. É porque eu não vou ficar postando aqui. Mas pedido de ajuda, pessoas que estão querendo se suicidar, então, meu Deus do céu, misericórdia. Pessoas que querem desistir, eu só recebo assim, quero desistir. Eu vou desistir. Meu filho quer desistir. Minha filha quer desistir. Eu recebo muito essas mensagens. Eu tô assim impressionada com tantas mensagens que eu recebo de pedido de ajuda. Então as pessoas precisam de ajuda. E o que você pode fazer? Muita coisa. Pessoas, às vezes, da sua família ali tá com depressão que você não sabe. Pessoas que estão precisando de um abraço, de um amor, as pessoas não se abraçam mais. Depois desse Covid, então, piorou, né? Já não abraçava antes, com o Covid piorou, as pessoas perderam de abraçar mesmo e falar que você ama essa pessoa, que Jesus ama ela. As pessoas estão tão carentes. Agora, brigar, todo mundo, né? Briga. A briga pra cá, a desavença pra lá, isso tem. Agora o amor esfriou, tá frio.
Então nós precisamos fazer isso. Aí quando você começa a fazer isso, você começa a transbordar, o seu vazio vai ser preenchido de uma vez, tá? Essa é a dica que eu tenho aqui pra vocês hoje, tá bom? Vou deixar também, doutora, uma bíblia do estudo de Joyce Meyer. Isso, ai, Joyce, eu amo a Joyce. Eu sempre ouço a pregação da Joyce Meyer no YouTube, né? Ela é muito boa. Precisamos de uma vida simples. Amém, doutora, obrigada. Obrigada a vocês. Eu que sou grata por vocês estarem aqui, tá bom, gente? Se vocês puderem, compartilhe essa live, um ato simples de se fazer, que as pessoas não fazem. Porque, ai, o que a pessoa vai pensar que eu tô... Não fica pensando que o outro vai pensar. Faça o que você tem que fazer. Uma atitude simples. Compartilhe, tá? Sou grata também por vocês estarem aqui, tá bom? Então encerramos hoje. Nossas lives vão ser toda segunda-feira de devocional. Ontem não foi, porque o meu esposo estava aqui, ele foi embora ontem, então eu tinha que dar atenção para ele, né? Tudo direito, ele foi embora, agora voltamos à vida normal. Então, nas segundas-feiras de manhã que serão as lives devocional, tá bom? E durante a semana, essa semana... Acho que eu não sei se eu vou fazer live em virtude, talvez até faça, à tarde, sobre emoções, né? Tô vendo, porque é época de final de ano, mas eu vou avisando por aqui, tá bom? Fiquem ligados. Muito obrigada, gratidão por estarem aqui. Fiquem com Deus e vamos orar agora para finalizar. Feche seus olhos, por favor, e vamos render graças ao Senhor nesse momento. Pai, obrigada por estarmos aqui na tua presença. Obrigada por estarmos aqui ouvindo e falando de ti. Obrigada pelas pessoas que participaram dessa live, que conectaram aqui com a tua presença. Que o Senhor abençoe cada uma delas, a família, que o Senhor toque na vida delas, que o Senhor traga esse amor, essa sensação maravilhosa que o Senhor derrama pelo Espírito Santo em nós. Que o Senhor abençoe a cada um, que hoje tenhamos um dia de paz, de alegria e que a vida simples, esse entendimento de ser simples, seja introduzido dentro de nós e que nossas atitudes diárias nós conseguimos entender que que Jesus foi simples e nós temos que ser simples igual a Jesus. Retira de nós toda esse querer fazer demais. Nós precisamos ser simples, como Jesus foi simples. Obrigada, Deus, por estar conosco. Obrigada por não desistir de nós. E nos dar, muitas vezes, tribulações para que nós cresçamos mais no entendimento, na Tua Palavra. Porque através das tribulações é que nós somos restaurados e estamos junto a Ti. Então, obrigada, Senhor, pelas nossas tribulações. Eu te agradeço, porque através delas que nós ficamos mais fortes. E um dia iremos te ver face a face. Em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. O que eu mais quero, o que mais espero, é um dia ver a Deus face a face. Não é isso que você espera? Já pensou? Nós vamos ver a Deus sentado no trono? Está em Apocalipse. Se você não leu Apocalipse, leia. Então, dia a dia, nós precisamos esperar esse momento, a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, quem vai subir com ele, né? Ou às vezes nós vamos morrer antes, né? Então nós vamos estar aguardando mais um dia. Jesus vai voltar e nós vamos ter encontro com Deus. Isso não tenha dúvida disso. Então todos os dias temos que buscar esse encontro que um dia haverá e nós estarmos face a face com Ele. Nossa, eu espero dia a dia isso, dia a dia. Porque daqui a gente não tem que esperar nada desse mundo, né? A gente só tem que pensar lá na frente. Então, por isso, cada tribulação, a gente está cada vez mais especialista, ficando mais especialista na glória de Deus. Então, se sinta honrada por Deus estar te moldando cada vez mais, porque cada vez mais você vai sendo parecido com Jesus, buscando a santificação. É possível? É possível. É perfeitamente possível. Fiquem com Deus. Deixa eu aqui. E obrigada por estarem aqui. Ver se tem alguma
Obrigada. Obrigada, Betânia. Obrigada, Olga, Rosa. Muito obrigada, Ediana. Muito obrigada. Ediana era cliente. Ô, Ediana. Eu lembro de você, Ediana. Eu lembro. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até segunda que vem, por enquanto. Tchau.